Jesus não voltará. Uma esperança sem fundamentos. Jesus voltaria naquela geração. Então o que aconteceu? Jesus prometeu voltar. Não daqui a milhares de anos. Não em um futuro distante. Não depois da invenção da internet, dos smartphones e dos coaches proféticos do YouTube. Porque aparentemente o Apocalipse também precisou esperar o algoritmo. Segundo os próprios evangelhos, Jesus prometeu voltar ainda durante a geração dos seus discípulos. Mas essa geração morreu. Roma caiu. Impérios desapareceram. Séculos passaram. E Cristo nunca voltou. Eu sou Heraldo Santos, e este é o canal Investigação Crítica das Narrativas da Bíblia. Aqui, não defendemos dogmas religiosos e nem fazemos militância teísta. Nosso foco é analisar os textos bíblicos sob a perspectiva histórica, arqueológica, literária e crítica. E hoje vamos enfrentar uma das crenças mais protegidas do cristianismo: a ideia de que Jesus retornará para buscar sua igreja. O problema começa quando lemos os textos sem filtros teológicos modernos. Em Mateus 16, versículo 28, Jesus declara: alguns dos que aqui estão não passarão pela morte sem ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Em Marcos 13, versículo 30. Esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. E em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. A linguagem é clara. Os primeiros cristãos não esperavam um retorno para 2000 anos depois. Eles acreditavam que o fim estava próximo. Muito próximo. O teólogo e historiador Albert Schweitzer defendia que Jesus era um profeta apocalíptico judeu. Alguém convencido de que Deus interviria no mundo ainda naquela geração para instaurar o reino definitivo. Bart Ehrman também afirma que o cristianismo nasceu mergulhado nessa expectativa urgente do fim dos tempos. Ou seja, o cristianismo primitivo não começou como uma religião planejada para durar milênios. Começou como um movimento que acreditava que o mundo acabaria em breve. Só que o mundo não acabou. E aqui surge a crise. O que fazer quando a principal promessa falha? Simples. Reinterpretar. Foi exatamente isso que aconteceu. O retorno literal e imediato começou a virar linguagem simbólica. Depois espiritual. Depois misteriosa. Depois impossível de datar. Em 2 Pedro 3, surge a famosa desculpa. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Traduzindo em linguagem moderna: ele não atrasou, vocês que entenderam errado. Uma saída conveniente. Por que religiões sobrevivem melhor quando suas profecias podem ser adiadas indefinidamente? A construção da escatologia moderna. Séculos depois, durante a Reforma Protestante, a situação piorou. Protestantes começaram a chamar o Papa de Anticristo. Então a Igreja Católica reagiu. Um jesuíta chamado Francisco Rivera criou o chamado futurismo. A ideia de que as profecias do Apocalipse ainda aconteceriam em um futuro distante. E foi daí que nasceram muitas das ideias modernas sobre arrebatamento, tribulação e fim do mundo. Ou seja, boa parte da escatologia popular que milhões defendem hoje não veio diretamente dos discípulos de Jesus, mas de debates políticos e religiosos séculos depois. Humanos têm esse talento curioso, transformar crises teológicas em franquias eternas. Quando analisamos a segunda vinda sob investigação histórica e crítica textual, a conclusão é desconfortável. Jesus provavelmente esperava um fim iminente. Seus seguidores também. E essa expectativa falhou. O que veio depois foi uma longa reconstrução teológica para manter viva a esperança. A pergunta então não é: Jesus vai voltar? A pergunta é: por que continuamos esperando uma promessa que deveria ter acontecido há 2000 anos? Se você gosta desse tipo de análise crítica, se inscreva no canal. A Bíblia pode ser investigada? Uma análise crítica. Curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. A segunda vinda é uma profecia? Ou uma narrativa construída para sustentar a fé? Eu sou Heraldo Santos. E como sempre digo, não sou dono da verdade. Porque a verdade, ninguém sabe. Mas de mentira, eu já estou cansado. Até o próximo vídeo.